você falou agora que agora todo mundo tem a capacidade de descobrir ao mesmo tempo. Se for atrás, né? Pelo Ricardo, então vai dar merda, é isso? Você quer saber do quê? Do mundo. Do mundo vai. Com toda certeza. A pergunta é quando, não é se. Caralho, velho. Ah, mas sempre dá merda, né? Vá lá. Uma não merda tem tá erro, dando, cara. né? Uma Não, merda- sempre. Não, mas o que eu tô falando é que vai dar grande. Deixa eu te falar algumas que vai dar, e aí eu te dou mais ou menos ideia de período no qual isso pode vir a dar. Manda ver. Vamos lá, vamos começar. Você quer que eu comece o quê? Pelas mais cabeludas ou pelas menos? Ah, não, as mais cabeludas, pô. As mais cabeludas? Então vamos lá, a mais Vai cabeluda que é o acaba a seguinte. luz, né? Lógico. Então Vamos lá. A mais cabeluda, cara. A gente vai caminhar para um mundo mais parecido com o mundo pré-queda do Muro de Berlim do que do mundo que a gente viveu nos últimos 30 anos. O negócio começa assim. Vai ser grave. Pois é, você falou que queria começar pelas mais cabeludas. Essa é muito cabeluda. Vamos lá. O negócio começa da seguinte forma. Agora já não sei por onde eu começo. Começa pelo seguinte. O que rolou nos últimos 30 anos? Os últimos 2 já é virada disso aí. Mas até lá, a história mais ou menos é a seguinte, tá? Você tinha um mundo dividido até 89, que é quando cai o Muro de Berlim, 93 a União Soviética se dissolve. Quando essas duas coisas acontecem, aquela coisa que separava, tinham 2 blocos, bloco comunista, bloco capitalista, esses 2 blocos não conversavam, quase nada negociavam. Quando isso aqui cai, o tal do mundo globalizado é um mundo onde você vai comprar onde tiver o melhor e mais barato produto que tiver. Antes disso não era verdade. Você tá do lado, sei lá, comunista, você vai comprar quem vende no bloco comunista. Você precisa de um carro? Tem o Lada. É quase um carro, é isso. E vale a mesma coisa de produtos que o inverso era o melhor do lado de lá e não tinha do lado de cá. Quando cai, você passa a ter acesso a produto melhor e mais barato. Como isso aqui está acontecendo em escala gigante no mundo inteiro, esse processo é deflacionista. O que significa isso aqui? Você joga a inflação mundial para baixo. Segunda coisa que acontece é que quando a inflação mundial cai, a taxa de juro mundial cai junto. Então, se for pegar o que era a taxa de juro no mundo na década de 80, 90, antes disso aqui, e depois, ela despenca no mundo inteiro. A gente, o Brasil tinha inflação de 2 dígitos... 2 dígitos, falando por mês, né? Você pega por ano, bota dígito nisso que não acaba mais. Eu lembro de um comercial da Casa e Vídeo, que pode ser que eu tô viajando, mas eu lembro eles vendendo com, sei lá, videocassete a crédito e os juros eram só de 50% ao mês. Não, a gente chegou a ter inflação de 90, o que significa que provavelmente naquele mês o juro devia ser sempre tralalá. Na época que o cara ia comprar no supermercado de manhã, porque de tarde ia trocar Não, etiqueta. eu lembro da minha mãe isso me aí. mandar no mercado de manhã mesmo. E o resultado desse negócio é que cai inflação, cai juros. Quando cai juros, começa a acontecer uma outra coisa. Começa a ter dinheiro para qualquer um que tenha uma ideia bacana, com alguma chance de dar certo desde que você consiga crescer. Por que isso é importante? As startups que conseguem crescer, elas não precisam ganhar dinheiro. Até um tempinho atrás, isso mudou. Vou chegar no que mudou depois, mas era a realidade há um tempinho atrás. Por que elas não precisam ganhar dinheiro? Porque elas vão conseguir pegar uma nova rodada de financiamento. Se você consegue uma nova rodada de financiamento sem precisar crescer, qual é a forma mais fácil de crescer? Oferece teu produto de graça. Ou o mais barato possível, abaixo do custo de produção. E se tem startup crescendo rápido, oferecendo produto mais barato do que custa, o que a empresa estabelecida vai fazer? Ela vai ter que vender mais barato, porque senão ela vai ser comida mesmo, o negócio dela vai embora. Então o que acontece nessa hora? Você tem 2 forças deflacionistas, aquela primeira que eu falei da globalização e da aceleração não só da inovação, mas do acesso ao capital barato. Moral da história. Nos últimos 30 anos, a inflação no mundo e no Brasil despenca, a taxa de juros despenca e permite um monte de inovação, um monte de coisa acontecendo. Cara, a globalização está em marcha ré. Começou a marcha ré com o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Num segundo momento, você tem o Trump com um discurso antiglobalista dele que ganha. Tem um monte de gente que apoia até hoje, enfim, achando que está ótimo. Não entendeu que vai pagar a conta. A terceira parte da história, que agora a coisa ficou séria, eu acho que para a história, o que vai ser, os professores vão estudar na história, essa é a maior. Rússia invade a Ucrânia. Rússia invade a Ucrânia, não sem antes, o Putin, 2 semanas antes, tem uma reunião com o Xi Jinping. Eu não estava lá, mas vou te contar como foi a reunião. Vai. Xi, negócio é o seguinte, cara. A NATO tá chegando no meu quintal. Literalmente, a palavra Ucrânia em russo significa fronteira. Significa o seguinte, imagina ser a Rússia ou a China chega como uma união militar no Canadá ou no México. Os americanos vão reagir. Mesma coisa do Putin. Só que o Putin falou, quando eu reagir, os caras vão me tirar do sistema financeiro global. Aquela história que fizeram, tiraram do SWIFT, enfim.
porque sabia que ia fazer isso. Porque quando ele invadiu a Chechênia, eles já ameaçaram fazer isso. Então tava na cara que isso ia acontecer. Ele falou, se eu cair fora, é mais ou menos para nossa vida, se alguém falar o seguinte, ó, Igor, vou te falar o seguinte, a partir de agora, cara, você não pode pagar nada no cartão de crédito, no cartão de débito, no Pix, no dinheiro, não paga. Cara, como é que eu vivo? Como é que eu faço alguma coisa? Não posso fazer nada. Então ele falou, preciso ter um jeito de fazer. Aí é que entra a China. A China tem um sistema de pagamento deles. Falou, tá liberado, te cubro se precisar. Aí ele falou, por que a China fez isso? Porque a China tem um outro probleminha. Taiwan para os chineses é China. Falou, vamos deixar eles invadirem a Ucrânia e vamos ver o que acontece? Invadiram. A NATO falou, melhor não partir para o pau. Se a gente partir para transformar isso numa briga militar, começou a Terceira Guerra Mundial, tem bomba nuclear demais, acaba o mundo, segura as pontas. Quando o Ricardo fala NATO, é OTAN. Desculpa, essa é a sigla em inglês, que é exatamente isso, é OTAN. Obrigado. Obrigado por me traduzir aqui para o português. Só uma parte aqui, uma das coisas engraçadas desse negócio, como eu te falei, eu adoro língua, estudei um monte, e às vezes eu apronto umas dessas de enfiar uns negócios e eu nem percebo, o que é o pior da história. Ah, duvido, Ricardo. A gente também sofre disso. Aposto que tu fala budget, aposto que tu fala deadline. Não. Falar na conversa aqui, não. Essas eu não faço muito, não. Essas eu não faço porque, cara, isso não tem palavra em português, mas... Não faço. Depende do público que eu estou falando. Se eu estiver falando aqui, eu não vou falar. Se eu estiver falando num público Faria Lima, provavelmente vou. Tá. Acho que essa é uma das coisas importantes. Falar a linguagem de quem está assistindo exato. A gente aqui. Pô, não precisa estar nessa. Eu concordo. Mas enfim. Mas estava falando do China, me perdi aqui OTAN, não. Me perdi no budget. Os caras querendo colocar a OTAN chegar na Ucrânia. Legal, muito bem. Aí o que acontece? Os caras invadem. E a China ficou esperando para ver o que acontece. Para ver o que acontece. A OTAN não parte para o pau militar, eles partem para o que são todas as respostas econômicas. Diga-se de passagem, só abrindo outra parte aqui, não aconteceu nada que o Putin imaginava e nem que a Europa e os Estados Unidos. O que o Putin achava? Em uma semana eu resolvo a guerra, está resolvido. O que achavam os americanos e os europeus? E o contrário, o Putin está apanhando na parte militar. Já por sua vez, a Europa e os Estados Unidos falaram, não, a gente coloca um monte de sanção nos caras, o Putin vai ajoelhar, a gente derruba o Putin e se livra desse cara. O que aconteceu ao contrário? Colocaram um monte de sanção, ele se livra através da China, por conta só o que a Rússia exporta de derivado de petróleo é mais do que tudo que o Brasil vende para fora, mais do que tudo que o Brasil exporta. Além disso, eles são dos maiores exportadores mundiais de carvão e de gás natural para a Europa. Eles fazem exatamente... Só o gás natural, o preço multiplicou por 10. O que significa isso? Se ele vender 10% do que ele vendia antes, ele tem o mesmo dinheiro que tinha antes. Aliás, é o que ele resolveu fazer. Ele vende 10% e deixa os europeus passarem frio agora. Quem está com problema econômico e energético desgraçado é a Europa. Por que eu estou contando isso aqui? Porque a China viu e falou, pô, deu certo, não aconteceu nada. Taiwan, cadê você? Então, eu não consigo te dizer quando, porque tem forças que falam faz sentido a China fazer antes, tem outras que fazem depois. Por que fazer antes? Porque se ela fizer agora, que você está com o mundo mais complicado, está mais difícil de responder, europeus e os Estados Unidos divididos, essa é uma razão para fazer agora. Militarmente, para a China, quanto mais ela esperar, melhor. Ela tá diminuindo cada vez mais a distância dos Estados Unidos. Então, só para falar o seguinte, quando? Eu não sei. Mas, cara, a China vai tomar Taiwan e aí a pergunta é, e aí? O que os Estados Unidos vai fazer? Vai deixar por isso mesmo? Se deixar, sai pequenininho, a gente vai começar a ver uma nova ordem global sendo redesenhada. Se não deixar, parte pro pau. Aí, bicho, é bacana estar no Brasil, mas São Paulo eu não gosto não. Eu vou pro interior, porque aqui tá muito perto, o pau vai comer. Isso aqui, para mim, pode levar 10 anos, não sei. Mas a chance de não acontecer, para mim, é muito menor do que a chance de acontecer. E o pior é que você costuma acertar na porra da previsão, né, cara? Cara, de longo prazo, sim. Uma das coisas que eu aprendi quando eu estava no mercado financeiro é o que eu sei fazer e o que eu não sei, tá? Então, eu de curto prazo, eu era um trader horroroso, cara. Eu como day trader, eu estava debaixo da ponte, estava quebrado. Agora, contrapartida... Previsão de médio e de longo prazo, eu não vou ter falsa modéstia aqui não. Nos últimos 30 anos, cara, eu peguei praticamente todas. Pô, legal. Então, isso daí me assusta um pouco, né? Porque, sabe, é interessante ouvir isso porque eu nunca tinha pensado nisso, apesar de ser meio óbvio mesmo, né? Tudo que tá acontecendo depois que você falou, e eu comecei a pensar...
Aponta mesmo para esse cenário. Mas vamos trazer algumas consequências disso para cá. Então vamos lá. A primeira, se o mundo começar a fechar, essa alta de inflação que a gente viu recente no Brasil e no mundo não é temporária, ela é permanente. O que significa isso aqui? A inflação subiu. A inflação ela se move em canais. Você pega no Brasil, sei lá, desde o Plano Real para cá, ela vem fazendo assim. O canal é para baixo. Tá. E os juros no Brasil também. Então começou o Plano Real, o juro era 45, chegou a Selic e bater a 2. Só que era assim, ele cai, a inflação sobe, quando o juro cai muito, aumenta muito o crédito, mais gente vai comprar, fica fácil vender, a galera sobe o preço. Inflação sobe, fala, opa, Banco Central, preciso dificultar a vida de quem vende. Como é que eu faço isso? Subo a taxa de juros. Pô, o cara ia trocar de casa, bicho, porque cabia na prestação dele, cabia no salário dele a prestação. Agora que o juro subiu, a prestação ficou mais alta, não cabe, não vou comprar casa. Se eu não compro a casa, aqueles operários que eu construí estão sem emprego. O corretor que ia vender, não vai vender. Cada um ia comprar, sei lá, um carro. Não vai mais. O operário não vai mais construir. O vendedor não vai. Cada um ia comprar uma TV. Cara, a economia inteira sente esse processo da alta de juros. Então, os juros vão subindo, descendo, junto com o movimento de sobe e desce da inflação, até que se ele bateu em 2. Se você olhar nos últimos 30 anos, ele vai subindo e descendo, mas quando ele cai, ele vai mais baixo do que ele nunca tinha ido antes. Aí ele sobe, ele não sobe tão alto quanto estava. Depois ele cai ainda mais baixo. E vai indo. Minha tese, esse mundo ficou para trás. Agora se ele que estava de 2, subiu em 14, bem mais do que o último pico que tinha tido. Agora vai andar de lado, vai cair, mas não vai chegar em 2. E depois ela vai andar de lado de novo, vai subir em algum momento. Será que ela vai para mais dos quase 14 que ela está agora? Meu medo é que possivelmente sim. Então é um mundo que, em vez de ter cada vez mais dinheiro disponível, vai ter cada vez menos. Cara, isso muda tudo. Muda os setores que mais crescem, muda o que acontece com inovação, muda quais são os países que se beneficiam, quem sai perdendo. Vira a ordem geopolítica. E, até onde eu consigo ver, quase ninguém se tocou dessa história. Isso é muito louco, porque eu penso como se fosse um tabuleiro de xadrez, assim, sabe, Ricardo? Antes você tinha... Quem mandava no jogo era o Ocidente, né? E os caras desenhavam no mapa. Estados Unidos, Europa, Japão e Oceania, né? E hoje parece que está começando a virar um negócio meio que brancas e pretas, onde tem o Ocidente e, de repente, tem os orientais ali com a China. Como que você acha que vai ser esse tabuleiro? Vai ser multipolar? Vai ser um negócio que o Ocidente vai continuar liderando ou vai ser um negócio mais dividido? Olha, para ser muito franco com você, eu já não sei se o Ocidente lidera hoje. O ponto que você está absolutamente correto acabou de dividir o tabuleiro. E vai dividir mais, vai ficar mais clara essa divisão. Quais são os dois blocos? Tem um bloco liderado, que é o que você está chamando de Ocidente, por Estados Unidos e União Europeia, que é o bloco do lado de cá. E tem um bloco liderado do lado de lá, que não é só Ocidente. Quando a China juntou com a Rússia, aí é que mudou. E passou a ter gente do poderio econômico para brigar com o lado de cá. A China hoje, se você for ver a preços internos da economia chinesa, já é uma economia maior que a americana. E com poderio militar, porque o estoque nuclear da Rússia era do tamanho do americano. Então o que significa isso aqui? Já não é um bloquinho que você trata... Isso acabou, morreu. Só que tem um complicômetro gigante nessa história. Para pegar a tua metáfora do tabuleiro de xadrez, imagina que em vez de ter 2 jogadores que determinam como você mexe as peças, cada peça do tabuleiro, branco e preto, mexe como ela quiser. Porque essa é a realidade. Cada uma dos países que estão ali fazem as suas coisas. E aí vem o grande problema. Fica muito fácil alguém fazer uma bobagem e a coisa sair do controle. Porque a princípio o que você fala? Tá bom, Ricardo, mas pô, todos esses caras que estão lá, seja um líder russo, seja um líder americano, seja de onde for, eles têm noção de até onde dá para ir e até onde não pode mais ir, porque aí a coisa foge do controle e, bicho, vai ficar muito complicado. A priori eu tô de acordo. A priori. Só que aí você tem um maluco que faz alguma coisa, você pega as histórias das guerras, acontecia um monte de coisa assim. E a outra coisa que é isso aqui que está acontecendo, pode parecer que loucura. Cara, mas de novo, era uma história meio óbvia. Historicamente, esses processos de liderança, sempre... Eu adoro história, tá? Então eu estudo história feito um maluco. Sempre mudaram. Então essa liderança americana e europeia, americana em particular, tem 100 e poucos anos. Mas você pega antes disso, cara, a liderança... Vamos lá, e toda vez que acontece, surge uma nova potência, tem uma potência dominante, a regra do jogo é determinada por ela e a favor dela, no caso, a nossa, Estados Unidos. Surge uma potência que está crescendo e começa a, de alguma forma, ameaçar isso aqui. Fala, não, vamos mudar porque não está justa a regra do jogo, eu quero algo mais benéfico para mim.
historicamente isso sempre deu guerra. Opa! Historicamente aqui, isso sempre deu guerra. Acho que alguém me avisando, não conta isso não. Não, eu vou contar. Vou contar, não quero nem saber. E agora a diferença é que nunca deu guerra com o poder de acabar com a humanidade inteira. Então você vai falar, bicho, galera, a turma do deixar disso vai parar com isso. A priori a resposta é sim. Mas sei lá. O Putin não imaginava que de repente vai perder a guerra na Ucrânia. Como é que fica o Putin na Rússia se ele perde a guerra na Ucrânia? Não vai ter mais Putin na Rússia. Eu não acho que o Putin está disposto a sair. Será que chegar nisso ele falar, vamos jogar uma bombinha nuclear na Ucrânia? E se ele jogar uma bomba nuclear na Ucrânia, como é que fica? Vão deixar por isso mesmo? E se não deixar? Qual é o ponto onde para e fala, não, tá bom, já jogamos bomba nuclear, é o seguinte, agora para. Imagina que você está na Europa e joga uma bomba nuclear na Ucrânia, como é que fica? Não por acaso, quando o Putin chamou agora, que foi a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, 300 mil reservistas, cara, tá tendo uma fuga em massa de russo indo embora da Rússia. Porque o que eles estão pensando é, por enquanto, ele não fechou o país e não proibiu a gente sair. Mas pode chegar no ponto que isso aqui vai estar, e cara, se chegar nesse ponto, vai tendo o risco de cair coisa lá na própria Rússia. Então, o meu ponto é, parecido com a história que eu contava ali em 97, da crise da Ásia, uma das coisas engraçadas que eu vivo com frequência, vivi na pandemia aqui, em fevereiro, ainda antes do carnaval, antes da pandemia chegar aqui, vendo que estava... Quando eu vi, enquanto o negócio estava na China, estava ok. Quando chegou na Europa, falei, fugiu do controle, esse negócio vai para todo lado, bicho, o circo vai pegar fogo. E é uma droga sofrer antes dos outros. Porque, de novo, você tá vendo um negócio, todo mundo fala, você tá doido, isso é uma bobagem, não sei o quê. Quando chega depois, pouco importa que você viu, mas não faz diferença nenhuma. Quer dizer, para algumas coisas importa muito. Por exemplo, para cuidar dos meus investimentos, importa para boom e ajuda pacas. Mas, do ponto de vista emocional, é um inferno. Agora, foi o que eu treinei a vida inteira, foi o que eu fiz. E aí eu acho que entra um pouco o que você tinha comentado de... Tá muito difícil fazer isso. Está. Então, quando você fala qual é o resultado de várias dessas forças, porque eu coloquei um de cara o maior para você.